Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para uma aula de História da Paraíba para o concurso da Polícia Militar da Paraíba. Esse é o primeiro vídeo que nós vamos fazer uma série com todo o conteúdo de História e Sociologia da Paraíba. Então, se você está chegando aqui agora, porque já tenho vários alunos de outros concursos, mas estou começando agora e vou colocar as aulas de todo o conteúdo gratuitamente aqui no nosso YouTube, beleza? Então, se você está chegando agora, faz aquela coisa para nos ajudar, que é seguir, curtir, comentar aqui no vídeo, beleza? Então, se você está estudando para esse concurso que acabou de ser lançado e está querendo conteúdo de história, segue o nosso canal, ativa o sininho. Eu vou produzir conteúdo gratuitamente aqui para vocês durante todo o período até o mês de outubro, no dia 29 de outubro, quando vai ter a prova, beleza? Então, curta, comente, compartilhe e siga, que ajuda muito a crescer o nosso canal, beleza? A aula de hoje vai ser a aula 1 do nosso curso, onde nós vamos falar sobre a fundação da Paraíba, ou seja, como é que começa a Paraíba. Eu queria, antes disso, falar um pouquinho sobre o edital de vocês. O edital de vocês, ele começa com a chegada dos portugueses na Paraíba. Então, a data lá 1534, ele pede um pouco a contextualização, que eu vou falar nessa aula. E ele vai falando até a presença da Paraíba nas ligas camponesas, que é ali na 1960, por ali. Ou seja, todo esse período a gente vai falar aqui nas aulas, porque está lá no edital de vocês, tá certo? Então, minha dica para você, se você olhar o edital, ele está lá falando a Paraíba e a Segunda Guerra Mundial, a Paraíba e papapá. Esses vídeos aqui eu vou fazer focado no edital de vocês. Então, eu dou a contextualização histórica, mas ela vai focada para o que vai cair na sua prova, na banca IBFC, tá certo? Informe sobre a banca IBFC. Ela é uma banca que tem melhorado um pouco com o tempo e ela tem a característica de cobrar questões mais diretas, ou seja, questões mais curtas, que para os meus alunos de Guarda Municipal de Olinda que estão fazendo o concurso da Consulpan, a banca Consulpan, é uma característica muito próxima, tá certo? Então, essas informações gerais nessa aula 1, para você saber. E aí também, você que está chegando aqui agora, se você quiser uma apostila da Polícia Militar da Paraíba, eu vou deixar aqui na descrição, tá bem? Vamos lá. Para a gente entender qual é o nosso marco histórico. Aí vamos entender o seguinte. O marco histórico o Brasil é descoberto no ano de 1500. Beleza, todo mundo sabe disso. Aprenderam isso na escola. Massa. Só que esse período de 1500 até 1530 é o que nós chamamos de período pré-colonial. Por quê? Porque ele vai ser um momento onde Portugal chega, mas ele olha e não tem ouro. Portugal queria ouro. Como não tem ouro, o que eles vão fazer? Eles vão ocupar o Brasil de maneira muito incipiente. O que significa isso? Eles não vão destinar esforços, recursos para a ocupação do Brasil. Eles vão colocar apenas feitorias. No ano de 1530, 1534, que é quando a gente começa de fato a Paraíba, mas no ano de 1530 é estabelecida as capitanias hereditárias. Quando começam as capitanias hereditárias, aí você vai ter a divisão do Brasil em 15 lotes para 12 capitães donatários. Então você reparte o Brasil e a capitania hereditária ela é entregue ao capitão. Ele vai ter que ocupar aquele território. Então ele vai ter duas cartas. A principal delas é a carta de foral, onde você vai ter os direitos e deveres. A outra é a carta de doação, né? Onde ele vai ter a posse da terra. E aqui para explicar, a terra não é dele especificamente, é uma concessão que ele vai utilizar durante um período, beleza? Se você pegar lá a divisão das capitanias hereditárias, não vai ter lá a Paraíba. Por quê? A Paraíba, ela fica acima da capitania de Pernambuco, onde estava estabelecida a capitania de Itamaracá. Então existia uma outra capitania, que era a capitania de Itamaracá. Ok. Aí acontece um fato importantíssimo que você precisa se ligar. Assista às aulas com papel e caneta na mão. Acontece no ano de 1534 a chamada Tragédia de Tracunhaém. Engenho de nome Tracunhaém, onde
o dono do engenho vai raptar uma indígena, ele vai raptar uma indígena, e o que é que a população indígena vai fazer? Mata todo mundo, tá certo? Aqui eu já queria deixar uma coisa para você entender. Houve, no começo da colonização do Brasil, um choque muito grande entre europeus e indígenas. O que significa isso? Na sua prova, ele pode cobrar assim: o início da colonização do Brasil, o início da colonização da Paraíba foi extremamente dificultado pela população indígena que habitava o território. Perfeito. Você jamais, na sua prova, vai marcar dizendo que não teve contratempo, não teve dificuldade, que os indígenas foram dóceis. Jamais você vai marcar isso na sua prova. Qual foi o primeiro e o grande entrave para a colonização da Paraíba? Os povos indígenas da região. Tranquilo? Nome deste fato em 1534, tragédia de Trapinhaém. Quando acontece isso, o governo português ele decide ocupar o território da Paraíba. Então ele decide ocupar o território da Paraíba para estabelecer ali uma outra capitania. É fácil? Muito pelo contrário. Vão acontecer várias expedições de conquista para que aí de fato você pudesse ter a ocupação da Paraíba, tá bem? Vamos lembrar que nesse momento de capitanias hereditárias, duas capitanias vão dar muito certo: Pernambuco e São Vicente. Pernambuco estava aqui muito próximo. Era a capitania de Duarte Coelho, era a capitania do Açúcar. Enquanto que Duarte Coelho já tinha ocupado o estado de Pernambuco, a Paraíba ainda estava por ser dominada por conta dessa intensa população indígena. Qual é a principal população indígena que vai combater os portugueses? Os potiguar. Lembre disso. Os índios potiguares ou os potiguar. Esse é o principal povo indígena que vai bater de frente com os portugueses naquele momento, ok? Agora vamos para as expedições de conquista. Anote aí no seu caderno. Primeira expedição, 1574. Nessa, professor, 1534. O senhor está falando agora em 1574. Pois é, meu amigo. As coisas não são rápidas. Começa hoje, amanhã domina. Muito pelo contrário. Primeira expedição, Dom Fernão e Silva. Ele vai ser emboscado pelos indígenas. Agora pare e pense uma coisa comigo, para você entender o contexto. Como é que o português olhava o indígena? De igual para igual? Esse cara é inteligente, esse indígena... Não. Ele olhava o indígena como um animal. Tanto é que pelos termos que eles utilizavam, eles chamavam de bárbaros, de selvagens. Isso vai acontecer, então eles achavam que o indígena era um inferior. Então eles achavam o quê? Eu vou chegar lá e vou dominar e vai dar tudo certo. Só que a realidade não foi essa. Os povos indígenas, eles detinham muita técnica e outra coisa, eles conheciam o território, tá bem? Então, lembre sempre disso. Um invasor, quando ele chega no local, você que vai ser das forças de segurança pública aí, quando uma tropa estrangeira invade um local, uma das principais dificuldades que ela vai ter é o território. Beleza? Então, 1574, Dom Fernão e Silva vai ser emboscado pelos indígenas. Vai ser destruído, derrotado completamente. Aí, a gente pode dizer que a partir disso, a coroa portuguesa diz, opa, não dá para mandar qualquer um. E aí eles vão ter que negociar com outras pessoas. E aí é que começa aqui o governador Dom Luís de Brito. Ele vai tentar chegar em 1575, que é a segunda expedição. Primeira expedição 1574, segunda expedição 1575. Ele nem chega na Paraíba. Por quê? Porque os ventos desfavoráveis atrapalham muito os navios, as embarcações. Eles iriam chegar muito enfraquecidos. Eles acabam tendo que recuar para Pernambuco para se proteger, e essa segunda expedição ela sequer tem êxito em chegar na Paraíba. Terceira expedição, 1579. Aí a gente tem um nome muito importante da história da Paraíba, que é o Frutuoso Barbosa. Esse cara, ele vai ser aquele que vai destinar maiores esforços para dominar a Paraíba, que vai perder muita coisa, e ele faz uma negociação com o rei de Portugal, que é: eu vou ocupar.
eu vou derrotar aqueles indígenas, eu vou gastar meu dinheiro para ir lá ocupar, mas durante 10 anos as agendas são todas minhas. O que significa isso? O reino de Portugal ele não tinha condições por conta própria de dominar os territórios, então ele cedia essa ocupação a particulares. Entendeu isso? Eu, rei de Portugal, vejo esse tanto de terra que eu ocupo e percebo que eu não tenho condições, dinheiro, gente para dominar isso tudo. E chega alguém, obviamente esse Frutuoso Barbosa era muito rico. E o rico naquela época ele tinha o seu exército particular. E esse Frutuoso Barbosa chega no rei e diz: meu rei, eu tenho dinheiro, eu tenho o exército, eu quero dominar aquele território e para que ele seja do senhor. Mas a renda é minha. Percebeu isso? Se ligou? Porque também, aqui entra mais uma característica. Porque você vai ter nesse período fortes invasões estrangeiras. Sobretudo dos franceses. Então, qual era um dos grandes medos do rei de Portugal? Que o local fosse dominado pelos franceses. E além disso, por que ele tinha tanto medo também? Porque Paraíba pertinho de Pernambuco. Pernambuco naquela época, grande produtor de açúcar. Qual era o medo dele? A França ocupa Paraíba em aliança com os povos potiguar e aí depois eles vão e dominam Pernambuco. Entendeu isso? Isso que eu quero que você vá fazendo, relação. História é você fazer relação. É você conseguir compreender o contexto, ok? 1579, Frutuoso Barbosa vai. Mais uma vez, os mares, tormentas, ele perde a esposa. Veja, antes de brigar com os indígenas, ele briga com os mares e perde logo a esposa. Em 1582, ele vai para a batalha de novo. Enfrenta os indígenas e os franceses. Desta feita, quem morre é o seu filho. Ou seja, 2 expedições só dele, não domina o território e perde mulher e filho. Tá ruim para ele, né? Ele vai desistir? Não. Ele vai mais uma vez se aliar agora com Flores Valdez e Felipe Moura, que são espanhóis, que nessa época Portugal e Espanha estavam juntos pela União Ibérica. Na próxima aula eu vou explicar isso direitinho. Mas entenda que nesse período, porque veja, a gente começou em 1534, agora já está em 1584, que é a 5ª e última expedição. Nesse interim de 50 anos, Portugal e Espanha eles se uniram pela União Ibérica. E aí eles conseguem. Aí eles logram êxito. Aí eles conseguem dominar a Paraíba. Então, nós podemos dizer que a expedição que dominou a Paraíba, ela foi comandada por Frutuoso Barbosa em 1584. O final da conquista nem foi em 1584, porque você vai ter batalha durante ainda vários anos, tá certo? Mas a gente pode lembrar dessas 5 expedições aí, ok? Então, nessas tropas você vai ter brancos, negros e indígenas, você vai ter uma multiplicidade de pessoas, né, comandando esse território aí nesse momento, e você vai ter, agora se ligue nisso, de um lado, portugueses e tabajaras, do outro lado, franceses e potiguaras. Vamos lá? De um lado, portugueses e tabajaras, do outro, franceses e potiguaras. O que a gente pode entender com isso? Os povos indígenas, eles são diversos. Por que eu quero dizer isso? E eu vou dar uma aula só sobre povos indígenas, que está lá no seu edital. Se cair na sua prova dizendo todos os povos indígenas, opa, errado. Por quê? Sempre que ele transformar os povos indígenas numa coisa só, tá errado. Porque, como eu mostrei para você, tem indígena que luta do lado dos portugueses, tem indígena que luta contra os portugueses ao lado dos franceses. E aí, por último, lá na Baía de Traição, é o último ponto onde os franceses serão expulsos do território da Paraíba. E aí, no final do século XVI, a gente vai ter, de fato, o domínio da capitania da Paraíba. E aí é a fundação da Paraíba. É aí que a gente começa a, de fato, ter um território conhecido como Paraíba, que a gente vai pensar nessa situação. É aí que a gente vai conseguir pensar agora na dominação portuguesa de fato e no domínio colonial português a partir do século XVI, XVII em diante. Beleza, meu povo? Gostou da aula? Dá aquele like, curte, comenta, compartilha, manda naquele grupo do WhatsApp. As aulas são todas gratuitas, mas eu deixo aqui embaixo o meu Pix.
Se você quiser contribuir com o canal, dá aquela força. Se você puder, né, deixar aquela força, deixa lá. Se você quiser uma apostila com todos os conteúdos da história da Paraíba, também deixa lá. Dá essa força aí, professor, porque para nós é muito importante, ok? Vamos ter aula toda semana. Aqui no canal tem aula para a Guarda Municipal de Olinda. Acabou de sair Polícia Militar de Pernambuco, então vai ter aula aqui no canal também. E tudo isso a gente vai fazendo para que você possa ser aprovado. Beleza, meu povo? Um forte abraço. Tamo junto até a aprovação.